Ainda sobre o evento Michele Bolsonaro, que pautou a mídia inteira, é assunto hoje no Brasil inteiro, em todos os canais, direita, esquerda, centro, frente e verso. Bem, é, não vou aqui criticar a Michele, não vou aqui criticar o Flávio, não vou aqui criticar o Ciro Gomes. Tem seus valores. O Ciro Gomes é um quadro da política nacional, tem seu valor. Também não vou criticar o Lula aqui também, não. Ah, você do seu canal, João. Pode sair. O Lula é um homem de 80 anos. É um senhor, é um idoso. Vou respeitá-lo nessa condição de ser um idoso. E de um homem que já foi presidente do Brasil muitas vezes. Quer queira ou quer não, tem trabalho, tem serviço. Fez coisa errada? Fez. Fez lambança? Fez. Mas também fez coisas. Aqui em São João do Rei teve um cara que foi 5 vezes prefeito na região aqui. O pessoal critica ele muito, mas ele tem uma folha de serviço. Você pode falar, tem cheio de defeitos, mas tem serviço. Então, é um homem que tem serviço. Lula tem serviço e tem muitas coisas erradas com ele. Tá. Mas agora vamos entrar na questão da Michelle. Primeiro eu quero mostrar um vídeo do um dos filhos postou, acho que é o Carlos Bolsonaro que postou esse vídeo. Né? Aqui é um passeio que eles fizeram em 1993, lá em Foz do Iguaçu. É o Bolsonaro, com a primeira, né, a mãe dos meninos. Aí está o Eduardo, está o Flávio e está o Carlos, né? 93. Em 1993, eu tinha 33 anos. Então, ó, vocês meninos aí, me respeitam. Que eu já tinha idade para ser avô de vocês. Com 33 anos, eu já podia ser avô. Então, respeitem meus cabelos brancos, tá bom? Tanto o Flávio como o Carlos, como o Eduardo. Mas é uma geração que veio depois da minha, depois da nossa geração, dos anos 60, dos anos 70, né? É uma geração que está aí. E o futuro, a gente fala assim, o futuro, né? É as crianças é o futuro. As crianças é o presente hoje, né? Aquelas crianças de 93, hoje eles são os presentes. Eu estou, como diz assim, estou entregando os ponteiros, estou com 66 anos, vou fazer 66 anos. O Lula está fazendo 80, já era para ter entregado os ponteiros há muito tempo. Então, essa juventude, esses meninos aí, ó, que estão aí, né? A gente tem que torcer por eles. Tem que torcer. Por quê? Porque é a geração que está aí hoje no comando. É o papel deles, eles estão fazendo o papel deles, que é defender o Brasil, que é defender, né, o que eles acham que é o correto para o Brasil crescer. Eles estão se posicionando, estão levando pancadaria, estão levando, né, isso, isso faz parte do jogo político, mas eles estão aí, né? Estão aí se colocando. Então, a sociedade brasileira tem que entender uma coisa. Agora volta para mim aqui. Respeita meus cabelos brancos, viu, Jean? Experiência é uma coisa que vale a pena você, né, consultar de vez em quando. Os anciões, né? Eu tive postando no outro vídeo, porque o que está acontecendo é o seguinte: o, o- a direita brasileira, antes do Bolsonaro, era uma direita permitida, tipo assim, você tinha um PSDB fazendo a direita, né? Mas a direita do PT. Não é que era direita, era uma esquerda, mas que estava à direita do PT, que estava mais à esquerda ainda. Então, esse, esse grupo, essas lideranças, essas forças políticas, né, que vieram desde a democratização, né, se consolidaram nesse campo onde Bolsonaro está hoje. E toda vez que chega desde 2018, quando começou o processo eleitoral, que o Bolsonaro ocupou esse espaço, que né, essa direita, meio centro-direita, que era o PSDB na época, que perdeu o espaço.
o bolsonarismo, perdeu espaço para o Bolsonaro. Em 2018, Bolsonaro pegou esse eleitorado. Só que essa turma que ocupava esse lado, a direita do PT, continua querendo, né, estar à direita do PT, não querem estar com o PT, querem estar à direita do PT. Só que a direita do PT está sendo ocupada pelo bolsonarismo. Então, o que eles fazem? Quando eles não estão no governo, eles se aliam à esquerda para tentar tirar o bolsonarismo. Por quê? Porque esse bolsonarismo, antigamente, era o espaço dessa turma, do PSDB. Né? Essa turma sustucana aí, antiga. Né? Aí você põe o Dória, você põe o Ciro Gomes, que está de volta no PSDB, né? Você tem o Fernando Henrique, tem aí o próprio Alexandre de Moraes, você tem o Gilmar Mendes, né? O Paulo Gonet, né? Essa turma toda que era direita. Até o Rogério Marinho também era PSDB, né? Era um dos quadros do PSDB. Então, alguns ficaram no bolsonarismo. Falaram, não, eu vou ficar na direita, eu vou ficar no bolsonarismo, porque eu identifico com o Bolsonaro. Outros falaram, não, eu não vou ficar, eu não quero o Bolsonaro ocupando esse lado direito do PT, né? A direita do PT. Eu quero, quero recuperar esse espaço. Então, quando aconteceu em 2018, que começou, né, o bolsonarismo, o Bolsonaro em ascensão, o que aconteceu? A turma do PSDB tiveram que quê? Tiveram que se camuflar, né, de bolsonarista para ganhar as eleições em 2018. Um evento clássico disso é o Dória, o João Dória, no estado de São Paulo, né? O PSDB, João Dória, né? Na época ele bateu de frente com o Alckmin, com, né, o pessoal lá que queria ser ele falou assim, não, vai sair eu e eu vou ser o Bolsodória. Começou a sair de amarelo, falou que estava com o Bolsonaro, aquela coisa toda, né? Nem a turma da esquerda acreditava nisso nele. E o Bolsonaro também não ia muito com essa ideia, não, mas o cara queria, né, falar assim, ó, eu estou gostando do Bolsonaro, eu sou candidato, vou pegar carona no Bolsonaro. Então, era menos um atacando o Bolsonaro lá em São Paulo, né? Então, o Dória ganhou o estado de São Paulo no PSDB dentro do espectro do bolsonarismo, porque o Bolsonaro ocupou esse espectro. Depois que ele ganhou, aí pronto, agora eu não preciso mais do bolsonarismo, agora eu posso ser oposição ao Bolsonaro. E foi o estado que fez mais oposição foi o João Dória. João Dória foi um inferno na vida do governo Bolsonaro. Entendeu? Por quê? Porque ele queria tirar o Bolsonaro desse lado que está à direita do PT, que era o lado que o PSDB ocupava assim com folga. Entendeu? Então tá. Aí veio a eleição de 2022. O PSDB estava fora do jogo. O governo era Bolsonaro. E aí, meu amigo, o que eles fizeram? Eles falaram assim: não tem espaço para gente à direita do PT. Então nós temos que fazer o quê? Fechar com o PT para tirar o Bolsonaro do poder, para depois de muito tempo a gente voltar a ocupar essa direita à direita do PT. Não que eles são de direita, mas ficar à direita do PT. É uma esquerda, mas à direita do PT. Para ficar polarizando PT com PSDB, como faziam antes. Entendeu? Então, vários exemplos de pessoas que não eram bolsonaristas, mas precisaram entrar no bolsonarismo para ficar no campo da direita, para poder sobreviver politicamente, foi aos montes. Né? Que depois que ganhou, aí pronto, ganhou o mandato, agora pode se voltar contra o bolsonarismo. Você tem o caso daquela loira lá de São Paulo, que era da Veja. Você tem aquele do Frota. Você tem, né, um monte de exemplo. Por exemplo, o próprio Ciro Nogueira, entendeu? Que foi ministro do Bolsonaro. Ele não era bolsonarista.
E ele não estava ali para defender o Bolsonaro com os dentes, não. Ele estava ali para tirar proveito da direita e do governo. Porque, se você for ver lá no Piauí, em 2022, ele é senador lá, ele é cacife lá no Piauí. Foi onde o Bolsonaro teve a pior votação, em termos percentuais, foi onde o Lula disparou e ele teve nada. Então, o Ciro Nogueira estava lá dentro, do lado do Bolsonaro, dividindo de parede com ele no governo, entendeu? Mas não era bolsonarista. Então, você tem muitos desses exemplos acontecendo e aconteceu, entendeu? Muitos foram na onda Bolsonaro para chegar no poder. Depois que chegaram, não precisavam mais continuar sendo assim, bolsonarista. Ah, não. E aí eu vou votar de acordo com as minhas ideias. Então, o que que acontece? Aconteceu que quando o Bolsonaro ganhou em 2018 com o PSL, que era um partido nanico, muitas pessoas que eram de outros partidos foram para o PSL para concorrer, para pegar onda no bolsonarismo. Mas que era bolsonarista? Não. Foram pegar a onda. Aí o Bolsonaro ganha e o PSL faz a maior bancada dentro da Câmara dos Deputados. Resultado: muitos que estavam ali não eram bolsonaristas. O que que aconteceu com o PSL? Desmanchou, acabou, né? Depois ficou uma agremiação pequena, juntou com outro partido, criou o Partido União, né? União Brasil, que não era mais o PSL, e que era o número 17, vocês lembram disso? Pois é. E o Bolsonaro ficou sem partido. Ele saiu do PSL. Falou: ah, eu não tenho esse PSL, eu vou criar o meu partido. Pensou num partido chamado Aliança, né? Aí o que que fizeram tudo para não deixar ele criar o partido. Por quê? Porque se ele cria um partido, ele tinha controle sobre a situação. Aí o partido Aliança ficaria sob a tutela do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro teria, né, mais controle sobre esse bolsonarismo que fica à direita do PT, né? À direita do PT e à direita do PSDB. Bem, ele não criou isso. Então ele foi para o PL, que tem o Valdemar da Costa Neto, presidente, que é um cacique antigo da política, né? Foi na época que o Lula ganhou pela primeira vez, foi numa aliança feita com o PL, colocando um candidato a vice, que era aqui de Minas Gerais, que era o Alencar, né? Para dar um verniz na campanha do Lula. E aí o Lula ganhou com o quê? Com o, a participação do PL no governo. O primeiro governo do Lula foi com o PL, eu acho que no segundo também com o PL, o vice, José de Alencar, que era um mineiro aqui, industrial, entendeu? Bem, o que que nós temos hoje? Nós temos hoje o seguinte: eles prenderam Bolsonaro, mas quem foi assim a força motriz que prendeu o Bolsonaro, que tirou o Bolsonaro da política? Vocês falam, ah, foi o PT. Eu entendo que não. Eu entendo que as forças políticas que fizeram tudo para tirar o Bolsonaro foi a turma do PSDB antiga, que está incomodada com o Bolsonaro ocupando esse espaço que é a direita do PT, que era o espaço que era ocupado por o PSDB. Então, para a sobrevivência desses caciques antigos, o Bolsonaro é uma ameaça constante, porque enquanto ele existir, enquanto ele fizer a política, esse espaço à direita do PT vai ficar com o Bolsonaro. Então, para o Lula, tanto que faz enfrentar o PSDB, porque o PSDB vai ficar à esquerda do PT, ou enfrentar o Bolsonaro, que vai ficar, quer dizer, que vai ficar à direita do PT, né? Tanto o PSDB como o Bolsonaro vai ficar à direita do PT. Os dois vão se enfrentar, vai se polarizar. Então, o que que acontece? O PSDB, essa turma antiga, né, do Fernando Henrique, perdeu o protagonismo de polarizar com o PT. Então era preciso tirar o Bolsonaro da jogada. Bem, quando o Bolsonaro estava em plena campanha, eles pensaram assim: a gente tem que criar alguma coisa para prender o Bolsonaro.
antes das eleições. Por quê? Porque ele vai construir uma base política sólida no espaço da direita, à direita do PT. Então, a prisão do Bolsonaro não foi para ajudar o PT, foi para impedir que o Bolsonaro continuasse trabalhando no campo da direita, ou seja, à direita do PT, para que eles pudessem se colocar de novo dentro da política. Aí, o que acontece? Dá uma prisão, né? Não dá uma prisão, né? Dá uma prisão domiciliar para ele. A princípio, fica domiciliar, aquela coisa toda, ele reúne com o pessoal. O que acontece? Tem uma convenção lá no Ceará, um debate político lá no Ceará, para indicar quem seriam os lideranças que a direita bolsonarista ia apoiar. Bem, o Bolsonaro não pode dar entrevista, não pode falar, não pode ouvir, e está assim, ó, olho fechado, vista fechada e boca calada. O Bolsonaro está incomunicável. Até o Vorcaro fala mais do que o Bolsonaro. Um advogado todo dia, diz que tem até celular com ele lá, não sei. Entendeu? Então, o Bolsonaro está anulado. E sobrou a Michelle. Que a Michelle convive com o Bolsonaro. A Michelle é um protagonista dentro do bolsonarismo, assim que o Bolsonaro começou a crescer como candidato. Isso em 2018. Ela veio junto. Na posse do Bolsonaro, na hora de subir a rampa, a Michelle subiu com ele. E a Michelle roubou a cena. Quem lembra da posse do Bolsonaro, né? Em 2019, né? Primeiro de 2019, a Michelle lá com aquele linguagem de mudo, né? Ela roubou a cena. Dali ela começou a ser um grande protagonista. Depois daquela aparição da Michelle fazendo aquilo, a direita, a esquerda, todo mundo começou a fazer isso. Não, tem que valorizar, né, essa parte da sociedade que é muda, que é surda, não consegue, tem a linguagem, né, de sinais. Então todo mundo começou a usar isso. Ou seja, a Michelle fez uma diferença assim que ela chegou. Tá? Então a gente não pode ignorar a liderança da Michelle dentro da relação dela com o Bolsonaro. Não sei se vocês repararam que a Michelle, quando ela fala do marido dela, né, ela fala assim, o meu galego. Bem, galego que eu entendo vem daquele, né, é o nome do limão galego, né? O que é o limão? Né? O limão é uma fruta, parece que é uma fruta ácida e azeda, né? Mas que tem muita vitamina, que é uma baita fruta, que tem muita propriedade, né? Que é muito apreciada pela saúde. Só que é azeda, né? E ácida. Então, a ideia que a Michelle tem do Bolsonaro foi assim: olha, o meu galego, meu limão galego, né? É um homem ácido, né? E azedo, mas que tem muita vitamina, que tem muita energia, né? E que é uma fruta muito apreciada. Então, eu vou pegar esse limão e vou fazer uma limonada. Então, a Michelle, eu acho que teve uma participação importante na vida do Bolsonaro. Porque antes da Michelle, o Bolsonaro era um deputado que falava lá na plateia, né, com o plenário vazio. Ninguém dava importância para o Bolsonaro, nem à direita, nem à esquerda. Né? No relacionamento dele com a Michelle, o Bolsonaro começou a ficar mais autoconfiante. Não sei por quê, porque diz que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Né? Então, o Bolsonaro começou a ficar autoconfiante. Né? Falou, não, a Michelle está me enchendo de energia. A Michelle está me enchendo de vigor. Eu sei que eu posso mais. Eu acho que eu posso até ser presidente do Brasil. Porque quando uma mulher levanta o moral de um homem, né, ele fica autoconfiante. Então isso é muito importante, você ter ali no seio da sua cama, assim, né, na cabeceira da sua cama, alguém que te joga para cima. E eu acho que a Michelle teve esse trabalho, esse papel na vida do Bolsonaro, tá certo? Então, antes da Michelle, depois da Michelle, era um Bolsonaro, depois passou a ser outro Bolsonaro. Mas vamos ao caso aqui que interessa. Os filhos do Bolsonaro. É sangue de Bolsonaro, é uns meninos 100%, gosto deles, todos eles, entendeu? É uma geração que está depois da minha, então a gente tem o maior apreço
e torce para que essa geração dê certo. A gente quer que eles vençam, né? Quer que eles vençam. Agora, o que eu acho importante? O discurso da Michelle com relação, né, a esse pronunciamento é porque a Michelle está precisando falar. Porque o que acontece? Essa turma antiga do PSDB, que ocupava esse espectro, esconde o Bolsonaro, quer dizer, tampa o Bolsonaro. É como se colocasse o Bolsonaro dentro de uma caixinha e fechasse ele lá dentro. Falasse assim, olha, o Bolsonaro não existe mais. Então, eles querem ocupar esse espaço que eram deles. O Bolsonaro não pode falar. Então, o que acontece? Eles vão começando a fazer costuras, entendeu? Para fazer lideranças e ocupar esse espaço. Essa turma antiga, que já era desse, né, os herdeiros, que se julgavam herdeiros desse espectro que fica lá à esquerda do PT. E aí é o seguinte, com o Bolsonaro preso, eles começam a articular. Eles começam a articular, entendeu? Aliança aqui. Por quê? Porque eles têm que entrar no campo da direita para poder ser candidato. Para dizer que é anti-PT. Né? Aqueles que se querem enfrentar o PT, a antiga direita, quer ocupar esse espaço de novo. Prende o Bolsonaro, não deixa ele falar, não deixa ele ouvir, não deixa ele dar o palpite, e vamos começar a costurar isso aí para a gente recuperar esse espaço nosso, que é a direita do PT. Bem, e eles estão fazendo isso. O Bolsonaro falou: o Flávio é o candidato nosso. Quer dizer, o povo vai com o Flávio. A direita do Bolsonaro, né, o bolsonarismo, é fiel ao Bolsonaro. Falou que é o Flávio, nós vamos com o Flávio. Né? O Flávio é o candidato do bolsonarismo. Tá bom. Aí essa turma toda que está aí querendo ocupar esse espaço, a turma antiga que está querendo ocupar esse espaço, começa a procurar o Bolsonaro, o Flávio, e fala assim: olha, a gente quer compor com você, por quê? Porque não tem outro jeito da gente ganhar, porque o bolsonarismo está ocupando o espaço nosso, que era nosso. Então a gente precisa do aval do bolsonarismo, do Flávio, né, para dizer que nós estamos na direita, para poder ser reconhecido pelo eleitor de direita. E aí é que acontece o problema. Por quê? Porque a Michelle está enxergando coisas que esses meninos não estão enxergando. E ela está lá. Né? Quando aconteceu dela ir para Fortaleza para levantar o nome do Girão e da menina lá, a vereadora lá, mais votada, que quer colocar ela no Senado, ela foi lá, né, e pontuou isso. Olha, eu quero isso. Por quê? Porque essa turma antiga do PSDB está costurando esse espaço para ocupar esse espaço de novo, que é do Bolsonaro. Que o Bolsonaro tomou para si, que antes eram deles. Entendeu? E Bolsonaro ocupou para si. Então, por exemplo, o Ciro Gomes está no PSDB. É um desafeto do bolsonarismo? É. É um cara crítico ao bolsonarismo? É. Por quê? Porque o bolsonarismo ocupou um espaço à direita do PT que eles né, era nosso, eram deles. E eles querem recuperar esse espaço. Só que a Michelle fala o seguinte: olha, o Flávio pode até ganhar essa eleição para ser presidente. Ah, a gente precisa pôr o Flávio lá, mas não basta pôr o Flávio lá. Um presidente não faz um poder. Aqui no Brasil, você sabe como é que funciona. Né? Você tem o parlamento, você tem o STF, você tem o STJ, você tem a imprensa, né? Corporativista, você tem o funcionarismo público que está todo engajado dentro de um projeto político, a máquina pública está toda contaminada dentro de um projeto político, entendeu? O próprio processo eleitoral, né? A justiça eleitoral está tudo entranhado nisso, né? E você tem os estados, a federação, né? Cada estado é um governo, é um poder, é um orçamento, é um jogo de pressão, é uma bancada que faz pressão no Congresso. Então, vamos supor, vamos eleger o Ciro Gomes, governador do estado do Ceará. Ele é confiável para o bolsonarismo? Seria interessante fechar com ele agora,
Essa é a preocupação da Michelle, porque não basta ganhar a eleição, tem que ganhar e governar. Ganhar sem poder governar, Bolsonaro ganhou as eleições de 2018. Ele conseguiu fazer muita coisa e conseguiu fazer assim, né, com um esforço enorme, por quê? Porque ele não tinha uma bancada dele. Né? Criaram um tal de orçamento secreto para que o Bolsonaro não sabia para onde que ia o dinheiro do orçamento. Entendeu? Porque o Bolsonaro é uma pessoa que se coloca dentro do país decente. Olha, eu quero ser decente. Então, o povo apostou no Bolsonaro porque, olha, eu cansei dessa política rasteira, essa política suja, né? Esse clientelismo, essa coisa fisiológica, né? Essa coisa. A gente sabe como é que é, né? E o Bolsonaro, não, o Bolsonaro ele é aquilo. Olha, ele é um cara. Ele quer ser decente. Ele é transparente, ele é aquilo, né? É transparente. Então, essa parte da população brasileira que quer um Brasil decente apostou no Bolsonaro. Na época, quando eu era mais novo, quando eu estava começando, né, a votar, 18 para 19 anos, que o Fernando Henrique concorreu, depois ganhou, aí concorreu de novo, depois ganhou. E aí foram 8 anos de Fernando Henrique, o PT massacrando, né, o governo Fernando Henrique, né, porque era muita corrupção, aquela coisa toda. O pessoal falou assim: não, agora eu quero um governo decente. Vou com a turma do PT. Na época foi, muita gente votou no PT. Né? O Lula ganhou naquela época, a coisa toda. Só que o Lula, para ganhar, ele tentou uma, tentou duas, tentou três. Na quarta tentativa, ele sentou com o Fernando Henrique e falou o seguinte: Fernando Henrique falou para ele o seguinte: você ganha, mas para você governar, você vai ter que fazer uma parceria com a gente. A gente vai continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Tá certo? E o Lula pensou assim: bem, eu vou poder fazer o que eu acho que eu quero fazer pelo Brasil, né? E vou poder, né? E vou deixar eles fazer o que eles acham que eles querem fazer, porque eles já vinham fazendo antes. Então, eu vou fazer uma concessão para ganhar o governo. E nessa concessão é que o PT se perdeu. Essas alianças para ganhar o poder, né? Que o PT se perdeu na época. E aí a decência foi para o sal. E aí, o que aconteceu? O povo brasileiro falou assim: bem, tentamos com o PSDB na época do Fernando Henrique, a decência foi um fracasso. Achamos que a decência ia ser com o PT. O PT entrou, a decência ficou pior, ficou mais indecente ainda. Então, o povo que quer um Brasil decente pensou assim: eu quero alguém que eu possa achar pelo menos decente. Né? Aí acharam o Bolsonaro. Não, vamos com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um cara decente. E eu quero uma pessoa assim, né? Que não tem essa ambição, que é um cara decente. E aí foi. O Bolsonaro ganhou aquela eleição numa UTI. Eu falo sempre isso. Bolsonaro não precisou fazer campanha para ganhar aquela eleição, porque o Brasil está cansado dessa indecência. O Brasil quer decência. E aí voltou no Bolsonaro, sem o Bolsonaro fazer campanha, porque ele estava na UTI durante o período eleitoral, ele não ia nos debates, ele não podia fazer carreata, não podia fazer caminhada. O horário eleitoral dele foi prejudicado. Ele não tinha, ele não tinha tempo de televisão, o partido dele era pequenininho. O, 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 o Geraldo Alckmin tinha uma aliança grande, tinha um espaço enorme no horário eleitoral. E, enquanto isso, o Bolsonaro na UTI. Entende o que eu estou falando? Então, quando o Flávio se coloca como candidato da direita, o candidato do bolsonarismo, né, o sucessor do legado do Bolsonaro, e aí o pessoal começou a falar assim: uai, o Flávio está jogando parado. Ele está jogando parado. E já está com esse número de votação enorme. Por quê? Porque é o Flávio que está. É o histórico do Flávio que está levando esse voto, né, essa aceitação? Não. É o legado do pai dele, né? A decência do pai dele, que está fazendo com que ele herde esse negócio. Agora preste atenção, isso é muito importante, o que a Michelle está falando
e vamos ver agora esse recorte que eu estou trazendo para vocês. Não estou exigindo que se desfaça nenhuma aliança no Ceará, mas que adiem para o segundo turno. Eu sou contra ela, mas essa é apenas a minha convicção. Se a direita quer se unir para derrotar o PT, tudo bem, mas a coerência obriga que isso aconteça apenas no segundo turno. É preciso dar chance ao candidato que verdadeiramente se enquadra e defende os nossos valores. Já disse que considero um erro, uma traição aos valores das pessoas de bem. Mas os caciques do partido no Estado estão ignorando o perigo. Cada um responderá pelos seus atos. Ciro Gomes já provou inúmeras vezes não ser confiável. E ele não esconde isso. Semana passada, declarou na revista Veja que Bolsonaro e Lula são iguais. É só uma questão de tempo para ele se voltar contra a direita. Todos foram avisados, em especial dentro do partido, e serão lembrados disso. Terceiro, o Flávio vai à minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida. Quarto, as tais fontes espalharam para a imprensa que eu teria ficado com raiva porque queria ter sido candidata. Primeiro que esses fofoqueiros vazadores não têm convívio comigo. Não me... Bem, aí ela está se falando por quê? Porque tem uma imprensa toda tentando destruir a imagem da Michelle. E aí você pode colocar dentro dessa imprensa toda um esquema de tentar tirar o último legado do bolsonarismo. Porque o Bolsonaro está trancado, está excluído, está totalmente alijado do processo. É como se ele não existisse. Até ficou proibido falar no nome do Bolsonaro. Nem a imprensa fala mais de Bolsonaro. Para quê? Para que as pessoas esqueçam que ele existe. Você vê que ele não é mais assunto. Mas a Michelle, ela não está presa, ela não está amordaçada, ela não está calada, e ela resolveu falar. Então, a Michelle está sendo atacada por gente que está dentro do campo da direita, que não é bolsonarista e que quer de volta esse espaço que era dos antigos tucanos. Porque está cheio de gente dentro desse espectro querendo ocupar essa vaga que antigamente era deles. E o Bolsonaro ocupou esse espaço. Então você está vendo muita coisa acontecendo, né? Muitas críticas vindo de dentro desse campo da direita, mas que se for mesmo bolsonarista, não vai criticar a Michelle. Se for raiz, se for maduro, se for interessante, se for decente, não vai criticar a Michelle. Você está entendendo? Você vai ter críticas. Aqui nos comentários desse vídeo você vai ver críticas. Assim como o Marçal, como saiu o Pablo Marçal, como saiu candidato em São Paulo, nós começamos a falar aqui, o Marçal não é um candidato ligado a essa direita decente. É um oportunista, está querendo se passar por antissistema. Aí a pessoal do Marçal entrava lá para falar que não, que eu estou errado, vou sair desse canal, vou te cancelar, você não tem nada. Entendeu? É a turma que tinha esse espaço da direita, entendeu? Que está incomodada de o Bolsonaro estar nele, ocupando esse espaço. Bem, quando a Michelle foi para o Ceará, ela deixou o Bolsonaro, né, assim, sozinho, tinha algumas pessoas lá, mas dentro da casa do Bolsonaro tinha uma polícia federal, que não é uma polícia federal, é uma polícia política, inimiga do Bolsonaro. Você sabe o que é você ter em casa um policial que é seu inimigo, que está ali, entendeu? Que não quer o seu bem? Porque se fosse uma polícia, não, era uma polícia política dentro da casa do homem. E aí ele fala assim, Michele, eu não quero que você saia daqui hoje porque eu estou com medo de fazer alguma coisa contra mim. Aí a Michele ficava lá. É onde que ele tinha confiança na Michele. Só que nesse dia ela foi para o Ceará, porque ela tinha essa pontuação para fazer. Por quê? Porque a direita antiga,
a direita, que ficava à esquerda, a direita do PT, estava se movimentando para ocupar o espaço que o Bolsonaro já está nele. E começou a assediar esse menino lá do Ceará, né? Olha, ele tem a chancela do PT, ou a chancela da direita do Bolsonaro. O Bolsonaro apoiou ele é muito fiel ao Bolsonaro, muito fiel à Michelle, aquela coisa toda. Então, ele está credenciado. Aí o Ciro cola nele e fala assim: olha, ele vai me apoiar, porque o Ciro tem que entrar nesse espectro da direita para ganhar aquela eleição. Porque a esquerda não vota, a turma do PT não vota no Ciro. E se a turma da direita, do Bolsonaro, falar assim, eu vou votar no Ciro, está dando para o Ciro, entendeu? O espaço que era do Bolsonaro, que ele tinha ocupado. Ou seja, o Ciro estava rebuscando um espaço que antes era dele, entendeu? E foi preciso prender o Bolsonaro, calar o Bolsonaro, para eles poderem pegar esse espaço de novo. Bem, a Michelle foi lá para falar, não, nós aqui vamos defender o nosso projeto de país, com os nossos valores, com nossos princípios, que é um país com dignidade. Vamos defender uma política com dignidade. A gente quer o Girão. O Girão é o nosso candidato, porque nós conhecemos o Girão. Nada contra o Ciro. O Ciro tem seu valor, mas tem a questão da, da afinidade, da composição do que é o princípio da dignidade. Bem, tem uma passagem bíblica do livro Eclesiástico, né? Capítulo 9, versículo 10, que diz o seguinte: não abandone o velho amigo, porque o novo não é como ele. Amigo novo é vinho novo. Deixe que ele envelheça e depois o beberá com prazer. O que isso significa? Né? O que a Bíblia diz? A Bíblia aconselha a não trocar ou abandonar um velho amigo, comparando o amigo novo a um vinho novo, que precisa de tempo para envelhecer e ser apreciado. A passagem orienta que a amizade antiga tem um valor e uma lealdade insubstituíveis. A mensagem central é que as amizades duradouras devem ser valorizadas e preservadas acima de relações recém-formadas. Você pode conferir a passagem completa e explorar isso lá na página da Bíblia. Bem, então esse é um princípio que a Michelle está se pautando. Eu não vou fechar com Ciro agora no primeiro turno. E se não fechar com o Ciro não ganha. Ah, ganha o PT. Não, pode ganhar o Girão. Querem convencer que é os. Entendeu? Se for o Girão e o candidato do PT para o segundo turno, pode dar o Girão. É o Brasil decente. O Ceará quer um Brasil decente. As mulheres do Ceará querem um Brasil decente. Ah, mas o Ciro não é decente? Pode até ser, pode até querer ser, entendeu? Mas ele quer o espaço que era dele antes. Não vai ser bom para o Flávio ter o Ciro antes do Girão. O Girão é o melhor nome. Então, não traia um velho amigo por um amigo novo. O velho é um vinho antigo, um vinho já consolidado. A amizade é uma coisa bacana. Então, se tem uma identidade com o Girão, é preciso manter essa identidade. Outra coisa que a Michelle chamou a atenção, a questão do Senado. Por quê? Porque essa turma que quer esse espaço de novo, que é a direita do PT, que é a turma do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, do Flávio Dino, do Paulo Gonet, entendeu? A turma que está prendendo o Bolsonaro, escondendo o Bolsonaro da população, essa turma é ligada ao Ciro Gomes. Então, o Ciro Gomes está costurando um candidato ao Senado aliado a ele. E a Michelle fala, não, nós temos que ter uma senadora aliada a nós, que é ligada a nossos projetos de um país decente.
país que ela está trabalhando, junto com o marido dela, Bolsonaro. Vamos conhecer essa mulher que entrou no debate político, que é dos motivos da Michelle entrar em ação. Vamos ver. A deputada federal pelo Partido Liberal do Ceará e vice-presidente do PL Mulher, Priscila Costa, ganhou projeção nacional nos últimos dias após ser apontada como pivô da crise política entre Flávio e Michelle Bolsonaro. Ela é aliada próxima de Michelle e passou a ocupar um espaço estratégico nas disputas internas do bolsonarismo para as eleições de 2026. O nome da parlamentar entrou no centro da disputa após Michelle afirmar em um vídeo divulgado nas redes sociais que foi maltratada pelo enteado, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, por querer lançar Priscila como candidata ao Senado. Flávio apoia o deputado estadual Alcides Fernandes para a disputa eleitoral no Ceará. Por que só a mulher tem que ceder? Não dá para aceitar. E foi exatamente isso que me assustou quando cheguei a Brasília. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas estoides. O nome de Alcides também foi endossado pelo Diretório Regional, que quer lançar ele na chapa de Ciro Gomes. Alcides é pai de André Fernandes, presidente estadual do PL. Em 2024, a Priscila se tornou a vereadora mais votada de Fortaleza, com 36 mil votos. E no último mês, assumiu a vaga de deputada federal deixada por Daiane Bittencourt, do União Brasil. Priscila construiu a sua trajetória política ligada a pautas conservadoras, especialmente a defesa da agenda evangélica e anti-aborto. No PL Mulher, que é o braço feminino do partido comandado por Michelle Bolsonaro, Priscila se tornou uma das principais representantes do grupo no Nordeste. Michelle Bolsonaro também não concorda com a composição de chapa com Ciro Gomes já no primeiro turno da disputa do Ceará. Ela defende que a direita apoie a pré-candidatura do senador Eduardo Girão. E para saber tudo sobre as movimentações da família Bolsonaro, acompanhe nosso canal no YouTube e nossas redes sociais. Bem, então, qual que é a sua opinião de um país decente? Que o PL feche com Ciro Gomes ou que o PL feche com o Girão? Porque o legado do Jair Bolsonaro é a decência, é a coerência, é a firmeza de propósito. Então, a sedução do Ciro para tirar, entendeu, o Girão do jogo, e olha que o Ceará é um estado importante. É o Nordeste, é onde o Bolsonaro precisa crescer, onde está difícil, onde foi difícil para a direita. E a Michelle foi lá no Nordeste, fez um trabalho fantástico no Nordeste. Por isso que quando a Michelle foi no Nordeste, lá no Ceará, para defender o Girão, Bolsonaro ficou sem a retaguarda da Michelle, aconteceu o lance dele tentar tirar a tornozeleira eletrônica. E essa coisa dele mexer na tornozeleira eletrônica, do jeito que ele mexeu, talvez alguém lá dentro da casa dele, porque ele está cercado por policiais lá que é uma polícia política, pode ter falado assim, olha, a Michelle foi lá, possa mexer na medicação dele e ele fica alucinado, faz alguma coisa lá que não é normal. E aí ele fez aquilo e foi preso. Então, a punição da Michelle lá no Ceará foi deixar o Bolsonaro sem retaguarda em casa, sob a guarda de um inimigo, talvez, político, entendeu? E dopou o rapaz lá, eu não sei como é que a coisa aconteceu, a gente não tem explicação para isso, né? Porque o Bolsonaro tentar tirar o negócio lá, que não tem nem pé nem cabeça, ele devia estar fora de si, e aí acabou colocando o Bolsonaro preso, né, isolado, numa cela. Tirou ele né, da prisão domiciliar. Antes mesmo da condenação, sei lá o quê. Entendeu? Ah, porque ele fez aquilo na tornozeleira. E aí a Michelle voltou, teve que encarar esse desafio com o marido dela, né? E começou a sofrer ataques da imprensa, né? Da falsa direita que está tentando recuperar o espaço dela aqui dentro
dizendo que a Michelle está cagando para o Bolsonaro, não está nem aí para o Bolsonaro. Não é nada disso. Ela foi lá defender o legado do Bolsonaro. Então, se eles não podem bater na Michelle, quer dizer, se eles não podem calar a Michelle, prender a Michelle, eles vão tentar desmoralizar a Michelle, como fizeram com o Bolsonaro na época. Vão tentar descredenciar a Michelle, porque ela é bolsonarismo autêntico. Ela é a raiz do bolsonarismo, junto com o Bolsonaro. E quando ela apresenta, quando ela vai fazer esse pronunciamento, ela faz isso usando o quê? Presta atenção. Voltar contra a direita. Olha, ela está segurando na mão o quê? Uma caneta Bic. Ou seja, eu estou aqui, a caneta Bic é o símbolo da decência, da simplicidade, da economia, da praticidade, entendeu? Da eficácia. Ó, eu quero depois eu vou cobrar um cachê da caneta Bic. Ó, tá aí, ó, jpnoticias@gmail.com, essa propaganda merece. Mas é isso. O Jair Bolsonaro, ele usava uma caneta Bic. Enquanto o Lula usa para assinar os documentos aí, uma caneta importada, uma coisa cara, entendeu? Mostra uma ostentação. O Bolsonaro era aquilo, a simplicidade. A caneta Bic foi o símbolo dele. Então, quando ela põe uma caneta Bic na mão e fala assim, olha, eu estou falando no nome do meu marido, que não pode falar. E não sabe o que está acontecendo. Que ele não pode, ele está incomunicável. Eu tenho que defender o legado dele. E eu sei que o desafio é enorme. Porque eu sei que a turma quer ocupar esse espaço de novo. E por isso que ele está calado lá. E ela falou assim, agora eu preciso falar isso, preciso chamar a atenção, porque eles estão costurando no Brasil inteiro. Essa turma está com dinheiro, entendeu? E aí vai costurando. Ou seja, ainda que o Flávio ganhe, ele vai ter um Senado hostil, vai ter uma Câmara dos Deputados hostil, vai ter uma federação hostil. Por quê? Porque o PT vai fazer o papel deles, a esquerda vai fazer o papel deles. E a turma antiga do PSDB vai ocupar o espaço do Bolsonaro para colocar as pessoas deles de volta, pegando o discurso do Bolsonaro, né? Esse espaço, pegando o apoio, né, do bolsonarismo para chegar lá. E aí o Flávio vai passar dificuldade. Então a Michelle está chamando atenção para esse detalhe. E aí, aonde que está a rota que a Michelle está chamando? E eu acho que é importante a gente abordar isso aqui. O problema que a campanha do Bolsonaro tem que entender é o seguinte: não tem esse negócio, a gente tem que derrotar o PT. Ah, não interessa, vou unir com o Ciro Gomes porque eu quero derrotar o PT. Ah, eu vou reunir com o diabo porque eu quero derrotar o PT. Não é assim. Não é assim. Presta atenção. O Lula está com 80 anos. Vocês vão fazer o diabo, quer dizer, vocês vão fazer uma coligação esdrúxula, vão passar por cima de princípios, de valores, para derrotar um senhorzinho de 80 anos? Fala sério. Você acha que o PT, a esquerda, o pessoal que gosta do PT, que vota no Lula, não gostaria de estar votando numa outra pessoa que não fosse o Lula, que deixasse o Lula descansar? Fala assim, não, já fez muito, já fez 80 anos, entendeu? Porque tem um pessoal que gosta do PT, tem um pessoal que gosta do Lula, tem serviço, eu falei, né? O cara já fez muita coisa. Fez coisa errada, mas fez muita coisa. Então, não é esse discurso, vamos fazer o diabo para derrotar o PT. Não. Esse discurso é dos tucanos. Não pode ser o discurso do bolsonarismo. Entendeu? E a Michelle está chamando atenção para isso. E olha aqui, vocês lembram daquele desenho que chamava Corrida Maluca? Tinha um Dick Vigarista. Lembra do Dick Vigarista, daquela corrida maluca? Pois é. O Dick Vigarista nunca ganhava uma corrida em corrida maluca, devido à sua própria arrogância e obsessão em trapacear. Ironicamente, ele quase sempre está na frente, na liderança, por ter o carro mais rápido. Mas para de correr para armar a armadilha contra os rivais. Ele prefere ver os outros perderem
a ganhar por mérito próprio. Ele para na frente dos competidores para montar armadilhas. Seus planos mirabolantes sempre falham e explodem contra ele mesmo. O tempo gasto esperando os rivais faz com que ele perca a liderança. Os produtores de desenho queriam mostrar que o crime e a trapaça não compensam. Então, o que você quer saber? Por exemplo, teve um que ele ganhou, né? O único episódio em que cruza a linha de chegada em primeiro lugar, o Dick Vigarista ganha, mas é desclassificado. Então, preste atenção. Não é uma aliança a qualquer preço para derrotar o Bolsonaro, derrotar o PT. Ah, o PT é o monstro. Não. Presta atenção. Um projeto de eleição não é para derrotar o outro. É para ganhar o Brasil. É para ganhar os brasileiros. Então, esquece o PT e foca no projeto do Bolsonaro, do país decente, alianças decentes, princípios decentes. Eu falei, Bolsonaro ganhou aquela eleição na UTI. Por quê? Porque a sociedade quer um Brasil decente. Então não faça essas coligações esdrúxulas que não estejam ligadas a princípios. Esquece esse negócio de, é porque... Não. Eu entendo, o Ciro Gomes é um cara que tem potencial, tem seu valor? Tem, mas não é um bolsonarista, não é do grupo bolsonarista. É da turma dos tucanos, que querem recuperar o seu espaço. Então, existe um conflito de interesse muito grande entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Eu lembro quando o Bolsonaro ainda era deputado, eu já mostrei isso aqui, né, que o PT estava concorrendo, aí o Lula estava concorrendo contra o Fernando Henrique, ou contra o José Serra, na época, né? Eu acho que era contra o José Serra, né? Que o José Serra começou a fazer aliança com, né, pessoal do PT. Ele gritou lá, falou assim, olha, não, eu já votei no Lula, mas não voto no Fernando Henrique. Então, o maior inimigo do bolsonarismo não é o PT. Esquece o PT. O PT é o maior inimigo do PSDB. O maior inimigo do bolsonarismo é o próprio PSDB. Por quê? Porque é o espaço onde o PSDB ficava. Eles querem recuperar esse espaço. Entendeu? Espero que eu tenha sido claro para vocês. Michele, meus parabéns. Flávio, meus parabéns se você reconhecer isso. Você é um garoto novo, eu aposto em você, continuo apostando no projeto do seu pai. A gente quer um país decente, o povo quer votar num país decente. O eleitor do Lula quer votar num país decente. Ele sabe que o PT tem esses problemas todos, porque se corrompeu fazendo essas alianças espúrias com a parte complicada, que era antiga, que ficava à direita dele. E agora é hora de vocês pararem, né, e refletir sobre isso. Tá certo? Então eu sou João Paulo Guimarães, falando aqui direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Nada contra o Lula, nada contra o Ciro, nada contra a Michele, nada contra o Flávio. Tudo a favor do Brasil. Tudo a favor de que vocês saibam fazer aquilo da melhor maneira possível. Não entre para derrotar o outro. Entre para ganhar pelos seus próprios méritos. E não faça isso a qualquer preço. Use a decência, a dignidade, que é o legado que o Bolsonaro está deixando para vocês. Tá bom? Fique com Deus. Está aí a nossa chave Pix, jpnotícias@gmail.com. Se você gostou desse vídeo, quiser colaborar, qualquer valorzinho está valendo. Tá bom? E se quiser curtir, eu gostaria. Se quiser compartilhar, eu agradeço. E se você não é inscrito no canal, quiser se inscrever, eu fico mais satisfeito ainda, tá bom? Fiquem com Deus, Deus te abençoe e Deus proteja o Brasil e os brasileiros. Nós somos uma grande nação e um grande povo e uma grande família. E é para isso que eu estou aqui, para unir a família, tá certo? Mas pensem nessas coisas que eu falei. O Ciro pode ser o vinho novo,
Mas não abra mão do vinho velho. Primeiro, a amizade velha. Ela é mais garantida. Tá bom? Fique com Deus.